texto. Jesus está expulsando os demônios, isso está provando que ele é o Filho de Deus, que o reino de Deus chegou, que ele é o verdadeiro Messias. Mas aqui, os religiosos dizem, não, isso aí é uma expulsão forjada. Ele está expulsando demônios pelo poder do próprio demônio. Então Jesus diz assim, ninguém entra na casa do valente e rouba os seus despojos, tira os seus bens, se antes não amarrá-lo. Esse termo, amarrá-lo aqui, significa acorrentá-lo. É um termo forte. Quer dizer, impor sobre ele uma severa restrição, que é o mesmo termo usado lá em Marcos 5 para dizer o que os homens tentaram fazer com o endemoniado, para não permitir que ele andasse para lá e para cá. Eles tentaram amarrá-lo, eles tentaram acorrentá-lo. Mas o que o endemoniado fazia? Estourava as correntes. Aqui está, portanto, um jogo de palavras. Aqui está o modo do evangelista Marcos explicar para nós que aquilo que os homens não podem fazer, aquilo que os homens não têm autoridade, não têm poder para fazer, Cristo pode fazer. Não há no ser humano qualquer condição de enfrentar, de reagir a esses espíritos malignos. A religiosidade apregou uma série de rituais. Se você usar esse amuleto, se você usar essa roupa, se você usar esse tipo de água, esse tipo de óleo, esse tipo de sal, ou coisa assim, e você vai ter um poder sobre esses monstros, essas criaturas. Total perda de tempo. O ser humano não tem qualquer poder. A religião não tem qualquer poder. Os rituais não têm qualquer poder para agrilhoar, para aprisionar, acorrentar essas criaturas. Não há força no homem. E isso fica claro na passagem quando diz, tentaram de todas as maneiras, prenderam várias vezes, colocaram cadeias, colocaram correntes, tentaram prender, mas ele simplesmente estoura essas coisas, porque não há força no homem para impor, para se impor sobre esses inimigos. O texto no capítulo 5 diz, ninguém podia domá-lo, ninguém podia domesticá-lo. Quando ele usa o termo lá no capítulo 5, esse verbo poder que ele utiliza aqui é exatamente o mesmo termo que lá no capítulo 3 é aplicado ao valente. Ele diz, ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os bens se antes não amarrá-lo. E o texto aqui no capítulo 5 diz, ninguém era valente o suficiente para amarrar aquele homem possuído de espíritos malignos. São os mesmos termos na língua grega, né, na língua original. O que isso quer ensinar? Já disse por um lado, claramente, não há capacidade humana, não há poder humano para dominar o mal. Mas, por outro lado, o texto quer mostrar quem é o verdadeiro valente da história. O verdadeiro valente, aquele que é valente o suficiente para entrar na casa daquele que achavam que era valente e amarrá-lo e acorrentá-lo. Então, o ensinamento é, Jesus é o único que pode subjugar os demônios. Ele é o único valente na história. Ele é mais valente, ele é mais poderoso, ele é mais feroz, digamos assim, pelo seu poder do que todos esses demônios e do que o chefe deles, pelo qual ele estava sendo acusado de expulsar demônios. Eu não preciso do poder do chefe, do valentão, do valente dos valentes, porque eu sou mais valente. Porque eu sou mais poderoso, porque eu tenho mais autoridade. Eu amarro e eu saqueio a casa dele. Veja que o próprio
os próprios demônios reconhecem isso. Olha que a atitude que esses espíritos malignos têm em relação a Jesus. Primeiramente, o texto diz, no verso 6, capítulo 5, verso 6, quando de longe viu Jesus, correu e fez o quê? Brigou com Jesus, discutiu com Jesus, se prostrou. O termo aqui, adorou, significa se prostrou, se dobrou diante de Jesus. Essa é a relação que as forças das trevas têm com Deus, com o Filho de Deus. Isso aqui não é uma disputa igual. Não são dois lados com o mesmo poder e autoridade. Isso aqui é totalmente desproporcional. Nós estamos falando do Filho de Deus. Que as forças das trevas não têm outra escolha senão cair diante dele.